Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos a gente vai para mais uma live, né? Dessa vez para falarmos sobre a procrastinação versus preguiça, que esse é o tema de hoje, e vamos falar com uma psicóloga que eu amei conversar com ela. E conhecer ela, né, no caso. E aí eu convidei. E essa será a primeira live dela. Ela disse que tá super ansiosa. E eu disse que ela vai arrasar. Vou chamar ela agora. E logo daqui a pouco nós vamos já responder as perguntas. Esqueci de falar boa noite, né? Boa noite, gente. Ai, gente, eu tô tocando na minha cabeça. Olá! Oi! Bem, Thaís. Entrei. Aê! Deixa eu me adequar aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Fica à vontade. Vamos lá, ainda bem que você já Eu adiantou tô que é a minha vendo primeira live, né? Né? Muito E bem, vai tudo bem, arrasar. pessoal? Pessoal dando boa noite aí, né? Vamos lá, ó, eu convidei parentes, amigos, pacientes, todo mundo para me apoiar aqui, pra gente não ficar sozinho, hein? Muito bem. Tudo Bom, bem? tudo ótimo. E contigo? Você tá menos ansiosa? E aí? Não, eu tô bem ansiosa. É? Mas olha, eu estou aqui Mas vai dar tudo fazendo certo. controle emocional. Ah, não. Mas vai dar tudo certo. É bem tranquilo. E hoje, graças a Deus, eu tô tranquilo também. Não tô muito atacado. Que Bom, bom. vamos lá. Deixa eu perguntar de onde você é, o que você faz, né? Capaz de eu já ter falado já. E aí? Vamos lá, ó. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou psicóloga, já formada há 12 anos e também sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E no último ano, né, eu estou dedicando aí os estudos para trabalhar com pessoas com TDAH. Porque eu percebi que é um público, né, que precisa bastante dessa ajuda especializada. E a abordagem que eu trabalho, ela é uma abordagem que tem muitas estratégias que podem ajudar nos sintomas do TDAH. Então, a procrastinação, né, que é o tema que a gente vai conversar hoje, é um tema bem comum e eu acho que a gente vai ter bastante assunto aqui para conversar sobre isso. Mas eu sou de São Com Paulo, certeza. né, e atendo aí online. Olha aí, gente. Bom, eu separei algumas perguntas aqui que eu acredito, né, que muita gente vai tirar dúvida agora. Que é uma pergunta que muita gente, né, também tem essa curiosidade. Bom, qual a diferença entre a preguiça e a procrastinação em pessoas com TDAH? Legal. Eu acho que essa é a pergunta principal, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas, principalmente pessoas com TDAH, elas têm uma tendência a serem taxadas, né, como pessoas preguiçosas. Por quê? Porque elas adiam coisas, elas adiam projetos, elas adiam tarefas importantes. Então, eu acho que é bem importante a gente definir, né, essa diferença. Então, o que acontece, né? Normalmente, a preguiça, ela está relacionada a uma decisão, né? Então, a pessoa, ela decide que ela não quer fazer uma determinada tarefa. Ela decide que ela não está afim de fazer determinada coisa. Ou ela escolhe, né, passar um tempo fazendo alguma coisa que ela julga mais importante em comparação a coisas que talvez ela deveria estar fazendo. Quando
Quando a gente pensa na procrastinação, a gente vai falar de alguém que procrastina é alguém que tem a intenção de fazer determinada tarefa. Então, essa é a principal diferença, né? Enquanto a preguiça, a pessoa está escolhendo não fazer, a procrastinação, a pessoa ela fica em sofrimento, né? Uma ansiedade, uma angústia, porque ela quer fazer aquela tarefa, mas muitas vezes ela vai adiando, ela vai deixando para depois, ela vai colocando outras coisas na frente. Então, principalmente quando tem muitas tarefas acumuladas, né? E aí Exatamente. E aí, Tahar, pensando, né, nessa diferença, a gente tem que avaliar o quê? Qual é a frequência que a pessoa sente a preguiça? Por quê? Porque a procrastinação, a preguiça, ela pode ser um sintoma crônico da procrastinação. Veja, a pessoa procrastina, até que ela se torna alguém que não tem mais a intenção de fazer aquela tarefa. Então, veja, quando alguém fala pra gente, né, aqui no consultório, eu ando muito cansado, eu tenho muita preguiça, eu tenho muita indisposição, né, eu deixo muitas coisas para fazer, né, eu sou muito cobrado pelas coisas. O que a gente vai tentar entender? Veja, quando você deixa de fazer essas coisas, normalmente você está consciente dos prejuízos, você está consciente de que aquela tarefa ela é importante, você tem o desejo de entregar. E aí, cada pessoa vai ter o seu próprio motivo, né? Por exemplo, vão ter pessoas que vão dizer, não, eu realmente deixo de fazer porque eu acho que não é importante, eu prefiro fazer outra coisa. Enquanto outras vão entrar em sofrimento. Não, eu quero muito começar, eu quero muito fazer, mas tem alguma coisa que como se eu não tivesse, é como se eu não conseguisse levantar para conseguir fazer aquela tarefa. Quando a gente ouve esse discurso, né, esse discurso de eu quero, eu tento, eu tenho o desejo de fazer, você começa a pensar em outras coisas. Aí você começa a pensar na procrastinação. E a gente vai olhar para a procrastinação como sintoma do quê? Né? Porque a procrastinação é um comportamento, mas é sintoma de alguma coisa. Como tem outros transtornos também, né? Exato, exatamente. E veja, não é só pessoas que têm o TDAH que vai procrastinar, né? Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ela vai procrastinar. Uma pessoa que está sem motivação, sem um propósito de vida, ela vai procrastinar. Então, a procrastinação é um comportamento mais comum do que o que a gente imagina. Entendi. Eu tava separando aqui a outra pergunta. Por que acontece a procrastinação, assim? Essa é uma pergunta importante, né? A procrastinação, ela é um comportamento que a gente desenvolveu com o motivo de poupar energia, né? Então, vamos pensar no seguinte. Nós seres humanos, ainda temos a nossa biologia. Travou, meu pai. E agora? Será que foi a minha internet? Será que foi a dela? Vocês estão me vendo? Eu tô te vendo. Ah, tá. Ela voltou. Pronto. Eu vou ficar. Voltou? Ó, então vamos pensar grandinho, o seguinte, né? Nossa, eu tô só com um copinho aqui, você logo com uma garrafa de 3 litros aí. Não tá procrastinando beber água, né? Não, hoje não. Só amanhã. Então, vamos lá. Da onde vem a procrastinação, né? Vamos pensar que assim, ó, a procrastinação ele é um comportamento que tem função. Veja, quando a gente tem uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito complexa para executar, procrastinar pode ser importante. Por quê?
Porque você vai poupar energia para se preparar para uma tarefa que é uma tarefa que vai exigir de você um nível de motivação, um nível de energia maior. Então vamos pensar no Só seguinte, ó. que engraçado, quando isso acontece assim comigo, tipo, mais tarde eu faço, vou dar uma descansada, vou dormir. Aí eu durmo, acordei, a energia não tá como eu gostaria. É melhor deixar pra amanhã. Aí se repete. Aí quando eu vejo, já tá uma bagunça, né? Sim, sim, mas olha o que você está dizendo, ó. Você tem a intenção de fazer a tarefa. Provavelmente você pensa alguma coisa sobre aquela tarefa. Ah, essa tarefa ela tem um prazo. Essa tarefa ela é uma tarefa que eu posso fazer em pouco tempo. Essa tarefa é uma tarefa simples que eu não preciso entregar agora. Ó, você pensa alguma coisa sobre aquela tarefa. E aí você decide deixar para depois. Só que o que acontece? Quando a gente se acostuma a deixar as coisas para depois, a gente forma o hábito da procrastinação. Uhum. Então, quando você fala assim, e aí eu vou fazendo isso de uma forma repetida, é como se você Acaba perdesse. acomodando. Na verdade, você formou um hábito que é um hábito de deixar de Uhum. fazer as coisas, que a gente Entendi. chama de procrastinação. Então, Uhum. veja, como é que a gente interromperia esse seu comportamento? Se você falar, olha, eu sempre faço isso e isso tá me gerando um prejuízo. Só que eu não percebo, eu não faço de forma intencional. A gente vai precisar analisar o que você pensa sobre a tarefa procrastinadora para que a gente possa pensar em uma forma de você romper essa evitação. Entendi. Entende? Aham. O que Tipo, que você. a tarefa é chata. Se tivesse uma outra pessoa, por exemplo, aqui do meu lado, talvez eu faria. Aí já é uma estratégia, né, para que eu conseguisse fazer. Então, por exemplo, ouvir música, não é isso? Coisas assim desse tipo para que pudesse lidar, não é? Sim, mas ó, quando você fala assim, ó, eu se tivesse uma pessoa aqui, eu com certeza não procrastinaria, ou talvez eu faria mais rápido. Por quê? Procrastinaria? Ou procrastinaria. Por quê? Vamos pensar. Essa pessoa, como é que ela te ajudaria na tarefa? Ela colocaria uma pressão? Ela mostraria um caminho alternativo para você deixar de procrastinar? Você se sentiria mal por estar procrastinando na frente da pessoa? Hum, Veja, até isso realmente. é algo que pode te ajudar. Entende? Hum, tô entendendo. Travou, travou. Voltou, pronto. Pode continuar. Bom, e aí, como é que a gente faz, né? Que eu acho que é um ponto bem importante, né? Quando a pessoa ela chega ali, né, buscando terapia e ela precisa de ajuda porque ela tem procrastinado muito as atividades, Uhum. o primeiro passo que a gente vai dar com essa pessoa é conhecer qual é o histórico de vida dela, né? Então, entender como é que ela. Tá cortando? Não. Eu tava pensando mesmo. Ó, deu uma travadinha aqui no meu. Como é que ela foi, como é que ela formou os hábitos? Então, a procrastinação ela está muito relacionada à formação dos hábitos. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa. Quer Não, falar? pode continuar. Não, não, é porque eu tava respondendo aqui a pessoa. Uhum. Como é que essa pessoa, né, ela formou esses hábitos. Então a gente vai entender o seguinte: primeiro, quais são as atividades que ela costuma procrastinar? Segundo, qual é a frequência que ela costuma deixar de fazer essas atividades? E terceiro, que prejuízos ela tem em deixar de fazer essas atividades? Então, esses são os três elementos para a gente decidir se a procrastinação ela é um problema crônico. Veja, a frequência, a intensidade e o prejuízo. Como é que a gente vai descobrir
de novo. Bom, enquanto ela está voltando, né? Com relação a também por exemplo, eu procrastinava muito alguns vídeos meus que eu fazia lá em Aracaju, quando morava lá com meus pais, justamente por conta o, o ambiente também não era favorável, né? Então isso me prejudicava também e eu procrastinava e fazia depois. Eu tô tentando procurar ela aqui para recolocar. Como é que faz aqui, minha gente? Eu removi ela. Vou colocar de novo. Vocês aguardem aí. Peraí. Enquanto isso, eu vou contar uma piada. Não sei, não lembro de nenhum. Ah, tá bom, ela voltou. Voltei? Aham. Eu tirei você Gente, porque tava não, entrou uma mensagem aqui, aí eu fui afastar e eu acho Não que eu vai. saí da live. É melhor não fazer isso, não. Calma, calma. Então eu vou focar. A gente estava falando sobre como é que a gente identifica se a procrastinação ela é um sintoma crônico ou se ela é um comportamento natural. Por quê? Porque todas as pessoas elas procrastinam. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em uma pessoa que tem um transtorno, como TDAH, ansiedade, depressão, bipolaridade, a gente vai olhar para essa procrastinação como um sintoma daquela dificuldade que o próprio transtorno gerou. Então, veja, a gente vai avaliar esses 3 elementos junto com o paciente. Quais são os motivos que a pessoa procrastina? Se é trabalho, se é na vida social, se é na escola, se é na faculdade, se é no relacionamento. A gente vai avaliar a frequência com que essa pessoa está procrastinando e a gente... Por quê? Porque por trás dessa procrastinação, a gente vai entender quais são os motivos pelo qual essa pessoa está procrastinando. Veja, então eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos que fazem as pessoas procrastinar, né? Eu acho que o primeiro e o mais clássico é a dificuldade de começar as tarefas sem que haja uma pressão do tempo. Olha, você já deve ter ouvido falar que pessoas com TDAH, elas fazem as coisas na última hora. Então, elas deixam as coisas ali quando tá faltando ali 20 minutos, 10 minutos para ela poder concluir aquela tarefa ou fazer aquela ação. Então, veja, é uma característica precisar da pressão para que eu consiga emitir o comportamento. Então, veja, esse é um motivo da procrastinação. Não tem pressão, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me cobrando, então eu estou tranquilo. Eu estou procrastinando porque é uma zona conhecida. Conhece esse motivo? Já procrastinou porque tinha muito tempo para fazer, não tinha pressão, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém cobrando? Realmente. O segundo motivo, que também é muito comum em pessoas com TDAH, é a dificuldade que a pessoa tem de encontrar o ponto de partida. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho de conclusão de curso para entregar. Por onde eu começo? Eu primeiro pesquiso quais são os materiais que eu vou usar, eu escrevo a introdução, eu primeiro organizo a estrutura do meu trabalho de conclusão de curso. Qual que é o ponto de partida para eu parar de procrastinar aquela tarefa? Outra coisa, a pessoa ela vai arrumar a casa. Bom, mas tá o quarto bagunçado, tá a sala bagunçado, tá a cozinha bagunçado. Por onde eu começo? Qual é o ponto de partida? Então, veja, ter um ponto de partida é uma função que a gente tem, né, Tahar? Que é a gente conseguir planejar as tarefas. E não é exatamente isso que pessoas com TDAH têm? Uma dificuldade de planejamento e também atrapalha esse processo de execução? Veja, não ter um ponto de partida é um motivo pelo qual algumas pessoas procrastinam.
Então, veja, vamos pensar ali numa pessoa que talvez tenha um chefe que é mais organizado, enquanto você tem um TDAH e é um pouco mais desorganizado. Talvez quando o chefe der o direcionamento, organizar para você, direcionar qual é o ponto de partida, talvez você procrastine menos, ou você não tenha este motivo como causa da sua procrastinação. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu tô falando, ou eu tô falando Estão aí conseguindo, muito sim. grego? Né? Estão conseguindo, sim. Ó, E com relação, tipo, é porque parece assim muito, né? E a preguiça? a preguiça. A preguiça é um estado que a gente tem para poupar energia. Veja, Ah, eu é posso estar verdade. com preguiça porque eu tô cansada. E aí eu prefiro ficar aqui deitado, descansando, ao invés de fazer tarefa, Ah, né? entendi. Mas olha, eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo é o que eu quero fazer, o que eu acho que eu tenho que fazer. A Uhum. procrastinação, não. A procrastinação, a pessoa, ela tem a intenção de fazer aquela tarefa, mas ela não consegue. Ela não consegue emitir Ah, o entendi. comportamento de Uhum. executar, né? Ah, Ó, tá. um outro motivo que eu vi alguém perguntando aí, né? Acho que a pessoa perguntou sobre culpa. Mas um outro motivo que faz também as pessoas procrastinar é a insegurança. Eu deixo Hum. coisa porque eu não tenho segurança se eu serei apta ou se eu darei conta de fazer aquela atividade. Nossa, boa, viu? Isso daqui. Isso é bom falar, porque aconteceu comigo de eu querer fazer um projeto sobre TDAH, né? No ano passado, bem no finalzinho. Só que aí isso iria exigir muito de mim, porque é uma coisa que eu não estaria na minha zona de conforto. E aí eu procrastinava, sabe? Eu ia fazer o projeto, gastava meu tempo, meu dinheiro também, né? Me deslocava e tal. Mas não consegui. Entendeu? Aí isso tava me gerando muita culpa e procrastinação. Sim, mas olha que interessante, né? Eu sinto insegurança porque é um sinal de que eu não tenho, talvez, habilidade, Capacidade. conhecimento Aham. para fazer aquela tarefa. Só que o que acontece? A pessoa, quando ela procrastina muito e ela deixa de fazer as coisas, ela vai perdendo a oportunidade de desenvolver habilidade. Então, isso aumenta a insegurança dela. Veja, eu quero compartilhar um exemplo pessoal aqui. Quando você me convidou para participar da live, a primeira coisa que eu pensei foi: eu nunca fiz uma live. E aí eu me senti insegura. E Uhum. pensei: não vou aceitar. Mas eu sabia que eu precisava aceitar, que era uma oportunidade de eu treinar e que eu só me sentiria segura se eu fizesse essa ação. E aí eu fiquei me sentindo culpada, fiquei pensando, refletindo, 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 até que eu lembrei, eu só vou ter segurança naquilo que eu faço. Como é que eu vou saber se eu sei fazer uma coisa que eu não estou tentando? Então veja, a gente pode sentir insegurança e ficar procrastinando a tarefa por um tempo, até que a gente se sinta confortável e vai encontrando motivos para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas o que muitas vezes acontece é a pessoa, quando ela tem um excesso de procrastinação, ela também já tentou muitas vezes. Então, ela vai acumulando ali o que a gente chama de experiências de fracasso. Então, essas experiências de fracasso fazem com que ela se sinta mais insegura. E ela, mais insegura, procrastina mais. Então, veja, é Meio que uma coisa se que. auto-sabota também, não é? Exatamente. Exatamente, exatamente. Mas o que tem por trás dessa procrastinação é medo, insegurança, essa sensação de que não vai dar conta de fazer aquilo. E aí, o que De a que gente talvez as precisa? pessoas podem ser que não gostem, né? A gente fica pensando besteira. Exato, gente, você sabe que eu vou confessar que eu pensei, eu falei, eu vou lá falar com o Tahar numa página super grande e se começarem a me hatear, que fala, e se não É, gostarem do que eu falo, se eu falo alguma besteira, haters. então a gente começa a buscar motivos para sustentar aquela insegurança
E a gente está emitindo esse comportamento de procrastinar. Vou deixando para depois, vou deixando para depois. Ah, depois eu respondo, depois eu vejo, depois eu penso, depois eu analiso se eu sou ou não capaz de fazer aquela situação. O que a gente Aí o vai tempo vai fazer na... passando e as oportunidades vai passando. Eu mesmo eu inclusive recebia bastante propostas, né? E eu ficava tão inseguro que eu levava dias para responder os e-mails. Aí eu É procrastinava, isso. sabe? Justamente, é isso mesmo. É isso. Agora, o que a gente vai trabalhar num processo de terapia, por exemplo? Essas crenças que a pessoa tem sobre segurança e insegurança. Por exemplo, se você diz para mim assim, olha, eu recebi um e-mail para um projeto que é super importante na minha carreira. Eu vou te perguntar, quais são as informações que você precisa para você conseguir ter sucesso nesse projeto? Quais são as, por exemplo, quanto tempo você acha que você levaria para estar pronto para esse projeto? Veja, a gente vai trabalhar todas as ideias que você tem a respeito do projeto para aumentar a sua segurança e então você ir lá e fazer, não procrastinar. Então, veja, a própria TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, Uhum. a gente pensa, influencia como a gente sente e e a gente vai Logo. emitir comportamento. Travou, Travou? travou, travou. Ah, Não, foi. Peraí. Vamos voltar de novo. voltou? Uh, Volta. Pode falar. Voltou? Ó, Aham. qual parte que você ouviu aí? Aí eu não lembro. Eu já me, eu já me perdi também. Ó, eu estava dizendo o seguinte, ó, que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma teoria que diz o seguinte, ó, aquilo que você pensa influencia o que você sente e influencia como você age. Se você pensa, eu não estou capaz, eu não me sinto seguro para fazer parte desse projeto. Você vai sentir Uhum. medo, culpa, insegurança, ansiedade. Qual é o comportamento que você vai ter? Adiar. Não fazer. Uhum. Então, veja, como é que eu quero que a pessoa pare de procrastinar se ela está em desequilíbrio ali com aquilo que ela sente e ela está em desequilíbrio com aquilo que ela pensa? Então, a gente vai olhar para Não esse foi aqui. comportamento. Foi aqui? Foi. Foi. Foi o alarme. Não pode falar. Ó, então a gente vai olhar para essa procrastinação e a gente vai tentar buscar o fiozinho dela para a gente desconectar. Ou seja, a pessoa vai parar de procrastinar quando ela conseguir fazer o movimento nessas áreas também que são importantes, certo? Uhum. E, Ah, e, e tipo. Pode falar. pode falar. Ah, tá. É, mas assim, como que o profissional, assim, ele avalia, sabe? Como ele Tipo, avalia a procrastinação, você diz? é, Uhum. tipo, você Sim. tá encontrar o defeito, o Uhum. motivo. Ó, sim, ó, a gente vai avaliar, primeiro, né, conhecendo o histórico de vida daquela pessoa. Uhum, Conhecendo, por exemplo, como é que ela formou os comportamentos dela, como é que ela formou os hábitos dela. A gente vai também investigar se existem outros sintomas. Por exemplo, se tipo, ela é uma... desculpa, deixa eu te interromper. Tipo assim, meu pai, ele coloca muita TV alta. E isso é uma coisa que me atrapalha bastante. Uhum. Então, isso seria um comportamento que, tipo, como é que eu iria evitar isso, né? Teria que sair de casa mesmo, porque, né? Sim, sim. Ó, você disse para mim assim, olha, eu preciso estudar para uma prova,
Só que na minha casa, eu moro com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, e na minha casa o meu pai tem o hábito, né, de ouvir a televisão muito alta. E aí eu acabo não conseguindo estudar. Quando eu vejo, passou ali uma semana, 2 semanas, e eu não consegui estudar aquilo que eu precisava. Tá chegando a hora da minha prova, a hora da minha avaliação, e eu realmente não consegui estudar o que eu precisava. Como é que a gente vai avaliar isso? Primeiro, assim, Tahar, há quanto tempo você vem lutando contra esse ambiente, né, que está prejudicando a sua ação de estudar? Ah, Thaís, eu já tentei ir para casa da minha tia, eu já tentei ir para a escola, já tentei ir na biblioteca, já tentei ir para um café, mas parece que nada é o suficiente para eu conseguir estudar. Olha, você já tem um histórico de tentativas. E daí a gente vai fazer outras buscas. Tá, Tahar, mas assim, você já tentou conversar, por exemplo, com o seu pai e falar da importância do silêncio para você conseguir estudar? Ah, eu já, mas meio que não adianta fazer isso. Uhum. Bom, então o que a gente está identificando aí? Olha, ele tem a intenção, ele sabe o motivo pelo qual ele precisa estudar, e ele já fez algumas tentativas de conseguir realizar aquela tarefa. Mas existe um problema que é fora. Ó, existe um problema que é no ambiente. Então, veja, a gente vai usar na terapia uma estratégia que chama resolução de problemas. Veja, como que seria isso na prática? Bom, você tem algumas horas para estudar e você tem esse conteúdo que você precisa estudar. E hoje o único ambiente que você tem é a sua casa. Você consegue pensar em outros ambientes que você conseguiria também estudar? Bom, então a gente vai pensar juntos ali algumas alternativas. Não, tenho, sim, não tenho. Bom, você já tentou, por exemplo, usar um fone e tentar se concentrar? Ah, sim, não. Veja, a gente vai olhar o problema, delimitar esse problema e pensar juntos em alternativas. E aí, a gente não vai avaliar isso como uma procrastinação clássica. A gente vai olhar isso como alguém que está tendo uma dificuldade e por isso ela está procrastinando, porque ela está tentando resolver o problema e não consegue. Interessante. E quando, por exemplo, quando os pais não aceitam, né, ou não, a dificuldade de entender o transtorno, né? E aí, querendo ou não, isso prejudica, principalmente quando, por exemplo, adolescente, né, que ainda vive com os pais tipo, não tem outro lugar. E aí, vai ter que procurar outras alternativas, né? Sim, ó. Se é uma pessoa que está em tratamento, esse ponto ele é essencial. Por exemplo, quando a gente vai fazer... eu não atendo crianças, tá? Mas quando um profissional ele atende um adolescente ou uma criança, a primeira etapa do tratamento é educar esses pais sobre o transtorno. E aí, falar sobre a importância do ambiente para que essa pessoa ela tenha mais concentração, para que limite as distrações dela, para que ela tenha mais... Já vai eu colocar mais dificuldade, viu? E se eles acharem que, isso é coisa de doido, não vou para psiquiatra, para psicólogo, e aí, como é que faz? Olha, aí a gente tem um trabalho que é maior. Esse trabalho é entender como é que esses pais, qual é o nível de consciência desses pais sobre um transtorno. Então, de novo, você vai olhar para esses pais de uma forma também acolhedora. Olha, eu sei que você pensa que o TDAH ele é uma condição de pessoas que são loucas, mas veja, o TDAH ele é um transtorno ali do desenvolvimento. As pessoas elas não escolhem ser assim, elas nascem assim. E aí essa dificuldade que ela está tendo de conseguir estudar nesse ambiente tem a ver com o próprio transtorno, mas a gente precisa olhar para essa pessoa como alguém que precisa desse apoio.
Porque, olha, se você Uhum. continuar assistindo a TV muito alto, aquela dificuldade que já existe vai piorar, não é isso? É. Então, de Aí a novo, a pessoa gente vai se frustrar sempre, e aí isso pode acabar gerando muitas frustrações, procrastinação e levar à depressão, que foi no caso que aconteceu comigo. E que eu não gosto nem de lembrar. Mas então, sim, pode continuar. então, assim, o que você está dizendo é assim, a falta de compreensão das pessoas sobre as suas Sim, dificuldades foi minando ali a sua segurança, foi minando ali a sua energia, e então você começou a perceber que aquele ambiente não era um ambiente que era reforçador para você. Então, exatamente. veja, É. ó, quando a gente está ali pensando, né, nas estratégias de solução do problema, às vezes a solução do problema é você literalmente sair desse ambiente. Por quê? Porque a sua dificuldade não é você conseguir fazer o que precisa ser feito. A sua dificuldade, às vezes, é no relacionamento, é na empatia, é no entendimento das pessoas sobre as suas condições, é na Traumas compreensão sobre também. a adaptação que você tem, não é? Então, vai Uhum. ficando mais difícil. Veja, eu falo que assim, né? Eu escolhi atender adultos, por quê? Porque eu parto do princípio, né, que quando você atende um adulto e ele vem com essa dificuldade, ele tá disposto, né, a fazer essas mudanças, a fazer essas melhoras, mas às vezes ele nem sabe quais são as causas. Então, à medida em que a gente vai conversando, que ele vai trazendo esses problemas em relação à procrastinação, a gente vai identificando quais são as áreas que ele tem que fazer de mudança. Veja, vai ter pessoas que elas vão ficar muito presas na sua própria ideia de que ela precisa fazer correto, de que ela não pode errar, de que ela tem que entregar tudo perfeito, de que não pode sair nada, absolutamente nada do eixo ali. Então, veja, essa pessoa não tem a dificuldade que você tem do ambiente. Ela tem uma dificuldade com as próprias ideias que ela tem a respeito das coisas que ela... Ela travou. Ai, eu tô travando de novo. Foi. Agora voltou. Eu tô travando Voltou? também aí, gente? Ou é só ela? Não, eu tô te Ah, tá. vendo. Eu tô Ah, te vendo, vi. tô te vendo Tá, pois. normal. Ah, tá bom. Ó, Pode continuar. Uhum. uma coisa também que eu pensei aqui em compartilhar com vocês, né? Essas. Tá ouvindo? Não, tô escutando. Uhum. Vamos falar um pouquinho, Tahar, sobre consequências, né? Consequências das pessoas procrastinarem a Tá. tarefa. Veja, eu sei da importância, eu tenho a intenção, mas muitas vezes eu não faço, eu não consigo fazer, né? Ou eu faço com aquela pressão de entregar, aquela pressão de a gente conseguir concluir, né, a tarefa. Então, o que pode acontecer? A pessoa que ela vai deixando para o final, ela vai deixando para depois, ela acaba se tornando também uma pessoa muito estressada, né? Então, o Hum, estresse também pode ser mais um motivo para ela procrastinar. Toda vez que ela vai fazer alguma coisa, ela deixa essa coisa para o final e ela sente essa emoção, ela sente esse estresse que é muito desconfortável, né? Então, essa é uma consequência que eu acho que é uma das consequências mais graves, assim, de você realmente procrastinar e não conseguir interromper esse comportamento, né? uhum, Uma outra consequência é a pessoa ela pensar, por exemplo, na tarefa como uma tarefa não atrativa, né? Como uma uhum. tarefa não interessante, uma tarefa que não tem muita novidade, não tem muita coisa. Então, veja, vamos pensar nas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Então, acordar, levantar, tomar banho, se arrumar, tomar café, organizar a mesa do trabalho, né? Fazer ali
o checklist das coisas que a gente realmente precisa fazer. O que tem de atrativo nisso? O que tem de novidade? Então, às vezes, a pessoa também vai deixando, né, de fazer as coisas porque essa coisa ela não tem novidade, né? É uma coisa que, no ponto de vista dela, a partir da visão dela, não é uma coisa que é motivadora, que vai gerar ali um gás para ela. E que não gera dopamina, né? Nenhuma, né? E quando a gente fala das coisas, se a gente for pensar nas principais coisas que as pessoas procrastinam, são as tarefas básicas, né? São as tarefas do dia a dia e as tarefas que você vê ali que são mais simples. Tanto que a gente não pensa. quero lavar os pratos, né? Exato. Fica lá uma semana, né? Uhum. Sim, e veja que dopamina tem, que novidade tem a gente lavar os pratos. Mas veja, isso é uma coisa que a gente precisa pensar no seguinte, veja, então o paciente ele tá ali, né? A pessoa ela tá ali procrastinando essas coisas mais básicas. Como é que a gente vai ajudar essa pessoa? A gente vai encontrar um motivo que não seja tão empolgante, mas que seja importante para ela fazer a tarefa. Então a gente vai trabalhar, Ou por chamar exemplo, os amigos para ajudar, boa, acho né? justo. Não, Principalmente quando a gente fala de louco. você sabe que eu tava adiando muito limpar a minha varanda daqui, né? Porque eu fui Uhum. trocar areia, a terra dos vasos, né? Aí ficou uma bagunça aqui, muito suja. Pois passou uns 3 meses, viu? Meus amigos vizinhos aqui, eles queriam limpar. Aí eu, não. Uhum. Eu tava só adiando, gente, porque tava. Mas enfim, 3 meses Sim. depois eu consegui. E aí, assim, olha, eu vou me sentir cansado em limpar essa varanda, vai dar trabalho, é algo que, poxa, o que vai agregar na minha vida? Zero empolgação, zero novidade, porque eu já fiz isso muitas vezes. Então, veja, a própria natureza da atividade, quando ela não é atrativa, também é um motivo das pessoas procrastinarem. Mas aí vamos pensar no seguinte, olha, você poderia pensar, bom, se eu limpar a varanda, pode ser que eu mantenha a minha casa limpa. Por quê? Porque a varanda normalmente é um lugar aberto, que pega muito pó. E eu fazendo a limpeza dessa varanda, ó, eu pensando, eu dando um motivo, eu tornando isso atrativo, eu limpando a minha varanda, eu posso ter a minha casa mais limpa e talvez eu não precise limpar a casa com tanta frequência. Você percebe que é diferente de você falar, eu vou limpar a varanda porque tá suja? Não. Por que você limparia a varanda? Qual é a consequência disso? O que você ganha com isso? Né? Não Meus é vizinhos podem vir aqui mais, ela vai ficar mais cheirosa, né? Uhum. Assim. Sim, sim, né? Vai ser um lugar onde as pessoas vão ver, né? Ali a sua casa tá limpa, tá organizada. É isso, né? Que mais? Como, aproveitando, como. Isso daí são estratégias, né? Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal Vamos aqui. lá. Mandem as perguntas, gente, que agora a gente vai entrar nas perguntas. Gente, que conversa gostosa. Gostei. Tá. Essa pergunta daqui, eu como. Tá. Ó. Como usar o hiperfoco contra a procrastinação? Uhum. Sim. Como usar o hiperfoco contra a procrastinação? Veja, o hiperfoco normalmente ele acontece com tarefas que não são produtivas. Né? Eu já vi pessoas falando assim, poxa, eu passei assim horas fotografando, sei lá, passarinho. Eu passei horas fazendo ali, pintando a capa do meu trabalho, sendo que eu deveria estar fazendo o trabalho. Primeiro, você precisa ter um motivo muito claro para você fazer alguma tarefa.
Quando você tornar esse motivo muito claro, ou seja, você vai buscar qual é o valor daquela tarefa, você vai buscar qual é o motivo de você fazer aquela tarefa, quais são os benefícios e os ganhos de você fazer aquela tarefa. E então, você vai passar a pensar mais naquela tarefa. E aí, talvez você sinta mais vontade de fazer aquela tarefa. Veja, o hiperfoco, ele aparece principalmente naquelas situações em que a gente tem muito a ser feita, você também precisa criar esse interesse. Não é isso? É a pior parte. Criar interesse. Eu nem vou falar quantas coisas eu tenho, viu? Pra editar que eu tô procrastinando faz tempo. Vixe. Eu tenho uns conteúdos de quando eu fui procurar o teste. Quando eu fiz o teste de DNA com meu pai pra saber se era possível pai, né? E, tipo, é uma coisa que mexe tanto com o meu psicológico que até hoje eu tô adiando. Já faz uns 2 anos. Entendeu? Mas olha só, e aí você vai pensar, né? Eu estou adiando, eu estou deixando para depois. Mas veja, uma situação como essa, que tem um nível de importância, veja, você precisa estar emocionalmente preparado, você precisa trabalhar a sua expectativa em relação ao outro, você precisa, talvez, criar, né, ali uma ideia um pouco mais realista sobre o comportamento do outro. Para quê? Para você ir ganhando segurança e então você ter finalmente a coragem, né, emitir o comportamento de fazer, né, essa busca, de conversar com o seu pai, de conversar com essa pessoa que é tão importante. Veja, então assim, a gente também procrastina por motivos muito importantes, né? Então, quando um motivo ele é complexo, envolve ali um histórico, né? Envolve ali um passado, envolve ali talvez ali um trauma sobre aquela situação, é natural que a gente procrastine. Veja, nesse caso, a procrastinação esteja inclusive te protegendo, né? Te protegendo de talvez uma decisão, te protegendo de uma expectativa frustrada. Então, veja, a gente procrastina coisas também que são importantes pra gente, né? E também. Peraí, que eu me perdi aqui. Tá bom, deixa eu falar. Você estava falando do DNA e que Foi. você tem Sim. procrastinado. E também, eu acho assim, que quando acontece também da família, por exemplo, ficar fazendo pressão para que eu faça as coisas, isso para mim, isso me bloqueia. Entendeu? Tipo assim, que coisa chata, gente. Aí que eu não vou fazer mesmo. E aí, né? Mas aí, nesse caso, né? Você comentou assim, eu tô me sentindo pressionado. Teoricamente, esse motivo, né? Essa necessidade de fazer a coisa não é sua. Então, veja, você está adiando porque talvez aquela situação não seja tão importante para você quanto é para o outro. Então, nesse caso, de novo, Fica chato mesmo. Tô entendendo. né? É claro que é chato, né? Alguém que fica ali te botando pressão e fica colocando, né, a importância para você sobre um determinado assunto, vai gerar mesmo esse afastamento, né? E às vezes até um bloqueio. Ah, eu não vou atender a ligação da pessoa, porque, nossa, lá vem ela me cobrar sobre aquele assunto que eu ainda não decidi se eu quero fazer. Ou nossa, fulano tá me mandando uma mensagem de novo e eu ainda não tenho uma resposta para dar. Então, veja, quando essa pressão ela é externa, né, quando as pessoas elas começam a pressionar a gente a fazer determinadas coisas, cabe a gente avaliar, veja, o que é importante para mim e o que é importante para essa pessoa que tá me cobrando. Porque, por exemplo, se for o chefe que tá te cobrando, você tem que dar uma resposta e você tem que dar ali uma solução para aquela situação, não é mesmo?
Por isso tão importante, né, buscar o tratamento, né, com profissionais para que possa em conjunto, né, se ajudar. Sim, sim. Veja, por exemplo, às vezes a gente, nesse exemplo que você deu aí, né? Alguém fica me cobrando determinada tarefa e eu fico adiando essa resposta, eu fico adiando essa entrega. Será que talvez você não se sente criticado por essa pessoa? Será que essa pessoa ela é uma pessoa super exigente e aí você pensa, poxa, eu vou entregar alguma coisa, mas talvez eu não atinja o nível de expectativa dela, né? E aí eu vou adiando essa entrega, eu vou adiando essa resposta e me sentindo cada vez mais pressionado. O que eu penso sobre o outro que faz com que eu não queira dar essa resposta para ela, né? Que faz com que eu não queira responder o que ela quer ouvir. Por que eu não faço? Né? Então a gente tem esses motivos, né, por trás aí também. Interessante. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Como prestar atenção em tarefas, né? Eu tenho TDAH diagnosticado e esse é um problema que eu tenho. Uhum. Pronto. A gente sabe, né, falando um pouquinho sobre o diagnóstico de TDAH, a gente sabe que o TDAH ele é dividido em três subtipos, né? Então, a gente tem o TDAH, que é do subtipo desatento, a gente tem o TDAH, que é do subtipo hiperativo, e a gente tem o TDAH do tipo combinado. Quando a gente fala, O por meu é exemplo, esse é o pior. combinado, é bem difícil, porque você tem que lidar, né, com esses dois movimentos ali para conseguir fazer uma tarefa. Mas assim, ó, como que a pessoa ela pode prestar atenção em tarefas? Por exemplo, algumas estratégias que a gente vai ensinar para o paciente ali na clínica. O adiamento da distração. O que é o adiamento da distração? Veja, eu vou sentar no meu computador e eu vou começar o meu dia trabalhando. Só que eu sei que eu tenho dificuldade de prestar atenção nos e-mails que eu tenho que responder ali no meu dia a dia. Veja, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é o que rouba a minha atenção. Às vezes é uma janela que fica à frente dela e aí ela vê as pessoas que estão passando e ela não presta atenção na atividade, né? Às vezes Por é isso que eu fecho. que Por isso que pede. vive fechada. Pois é, ó. Então, veja, às vezes assim, a pessoa ela não tá prestando atenção, porque o cachorrinho dela fica o tempo todo ali pedindo carinho, pedindo atenção. Às vezes ela não consegue prestar atenção, porque o celular dela fica mandando notificações. Não, pode continuar. Fica mandando notificações o tempo todo. Então, como é que a gente vai reduzir, né, ou aumentar a atenção para executar as tarefas? A gente vai usar uma estratégia que uma das formas é usar a estratégia de adiamento da distração. Então, por exemplo, eu vou tirar as notificações do meu celular, eu vou fazer isso que você falou, vou fechar a minha janela. Talvez eu impeça por um tempo que o meu cachorro entre, eu avise as pessoas da minha casa que eu vou começar a trabalhar ou que eu vou responder alguns e-mails, fazer tarefas que são importantes. Por quê? Porque eu já percebo que aquelas coisas, elas são a minha fonte de distração. Então, o que eu faço? Eu vou adiar, eu vou deixar para depois essa distração. Agora, vamos considerar, Tahar, que essa pessoa ela já fez tudo isso, né? Então, aí no seu caso, você já fechou a janela, você já tirou as notificações, já avisou todo mundo em casa, já deixou o cachorrinho lá para fora. Só que a sua dificuldade, ela é porque você está com excesso de pensamentos, né? Então, você está ali respondendo o e-mail, mas você está pensando no supermercado que você tem que fazer. Né? No caso, assim, de donas de casa, você está pensando ali na roupa que você deixou na máquina, na carne que você tem que descongelar. Veja,
é difícil você prestar atenção quando, na verdade, a sua atenção ela está em outras coisas que você está pensando. Uma estratégia que funciona muito se eu for sentar para fazer uma tarefa, a hora que eu começar a fazer alguma tarefa, eu vou deixar do lado um bloco de anotações. E aí, quando eu começar a fazer a tarefa e eu lembrar. Ih, travou. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Uhum. Você tava no bloquinho. Isso. Eu estava falando sobre o bloquinho. Então, eu decidi que eu vou começar a fazer a minha lista de tarefas. Bom, e aí eu começo. Eu vou preparar meu café da manhã, eu vou ler todos os e-mails, eu vou fazer uma lista, falar com o fornecedor, eu vou mandar um WhatsApp. Você está lá criando, né? Usando a tua estratégia de organização. E aí você pensa, se ficar no celular, pronto. Tirou a atenção todinha ali, e quando viu já passou 2 horas, né? Exatamente. E aí, o que você precisa fazer? Cada novo pensamento que vier, você tem que anotar. Você não vai fazer nada em relação àquilo que você pensou em fazer. Você simplesmente vai colocar ele em algum lugar. Então, eu tô lá construindo a lista e aí eu lembrei, poxa, eu preciso limpar aqui essa mesa porque essa mesa tá muito suja. Bom, você não limpa a mesa, você anota, vou limpar a mesa. Por quê? Porque essa é uma distração. Veja, você está tentando se concentrar em uma determinada tarefa, mas apareceu um pensamento ou você viu alguma coisa e aí você vai lá e faz aquela alguma coisa. Ao invés de fazer, você vai dar um lugar para aquela coisa. Você vai anotar aquela coisa, por exemplo. Né? Então, essa é uma das formas de você aumentar a sua atenção e diminuir a sua distração. Focar mais naquilo que realmente precisa ser feito. Eu nunca fiz isso, não. Gostei. Sim. Isso é bom, funciona muito. E eu falo que assim, né, o celular, ele é uma fonte imensa de distração, né? O celular, ele foi projetado para deixar a gente conectado e naquela busca por alguma coisa que vai acontecer. Então, veja, perdão, desculpa. Pode falar. Quando é criador de conteúdo? Tô brincando. Pode continuar. Quando é criador de conteúdo, né? Veja, ó. Então, por exemplo, você tem em mente o que você precisa fazer com o celular. Veja, eu preciso buscar referências para criar um conteúdo. Então, você vai começar a olhar os rios, você vai começar a olhar lá os posts que você salvou. Toda vez. E aí você vai escrever do lado, né? Você vai pegar um bloquinho de notas e você vai escrever do lado. Vou procurar referências para criar um conteúdo. Se você perceber que você está fazendo outra coisa que não aquela tarefa que anotou, você anotou e tenta voltar para a atividade. Veja, imagina que o bloquinho ele funciona como o seu comando, que não é um comando automático. Veja, consegue bloquear as... Cortou? Não, cortou não. Agora a grande dificuldade é você bloquear os estímulos. Então, você precisa dar alguns comandos, né? Esses comandos, eles podem ser em um local que não seja o local que você vai usar para o trabalho. Se você trabalha com um celular, você não pode anotar essa informação no celular. Por quê? Porque você pode se distrair com o celular e depois você não lembrar o que você foi fazer com o celular. Ah, interessante. Né? Não travou não, viu? Pode continuar. Tá travando pra mim. Tá travando. Tá. Será que é aqui? Eu tô num lugar que tô bem pertinho do modem. Não. Também pode ser aqui também. Mas pode continuar.
Então, veja, ó, imagina que a pessoa, né, quando ela tá quando ela está se distraindo, na verdade ela tem exatamente essa falha, né, de interromper. Às vezes porque ela não lembra, né? Ela não lembra o que ela estava fazendo. Então, uma coisa que eu oriento muito para quem trabalha, por exemplo, com o celular, que trabalha com a internet, não use o celular como fonte de Nesse comando. período. Tô entendendo. Exato, Como nesse período. trabalho mesmo. Exato. Use Entendi. o celular como ferramenta, o lugar que você vai executar aquilo que está planejado. Mas aonde isso está planejado? Ou está planejado na sua cabeça, então aquela lista de coisas, aquela sequência de coisas que você tem que fazer, ou está planejado em um papel, um bloquinho de notas, na qual você vai precisar sempre olhar para você conseguir voltar a fazer aquilo que você tem que fazer, todas as vezes que você se distrair. E veja, é um treino, né, Tahar? A gente pensa que a gente, né, num primeiro momento, a gente vai precisar se policiar mais, né? Então, tendo essas anotações, olhando constantemente para essas anotações, até que isso se torne um processo automático, até que isso se torne um processo fácil. Depois de um tempo, você já Com a consegue rotina, né? que está na sua rotina, exatamente. Você talvez não precise mais, né, desse esforço e dessa forma tão complexa, né? Olha ali, volta, não, deixa eu olhar de novo, onde eu estava, me perdi de novo. Então, é bem complicado. Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. Mandem suas perguntas, gente. Ó, eu vou reformular essa pergunta, tá? Mas assim, é claro, né, que o, é, o medicamento ele ajuda, né, nessa questão, né, da procrastinação, porque, né, faz com que fica um pouco mais focado, não é isso? Sim, sim. Ó, o que a gente precisa pensar, né? A pessoa, quando ela suspeita que ela possa ter TDAH, então, vamos supor que é uma pessoa que procrastina muito, que está tendo muitos prejuízos, que não cumpre o prazo, que não consegue executar as tarefas dentro do tempo, tem dificuldade para começar a tarefa, tem Travou. receber o diagnóstico de TDAH, o tratamento padrão ouro para o TDAH Ah, mais a terapia. Então, veja, a Ritalina, ela é uma das medicações super importantes no tratamento do TDAH. que é Então, um veja, estimulante, que ele estimula, né, que não faça esse adiamento, né, com a rotina, com tudo mais. exatamente, exatamente. Então, veja, a pessoa recebeu o diagnóstico de TDAH por um médico, por um psicólogo, né, ou um neurologista, ela vai precisar começar o tratamento dela usando a medicação. À medida em que ela for melhorando os comportamentos, que ela for se sentindo melhor, que ela for se sentindo capaz, né, ela vai precisar procurar uma ajuda para ela aumentar os comportamentos que sejam comportamentos importantes para a vida dela, né? Então, comer, fazer exercício, beber água, fazer as atividades, conseguir ir para o trabalho e tudo mais. Então, veja, não existe, né, tratamento falando nisso, né? Não existe tratamento para TDAH sem o uso da medicação, mas quem define qual é a medicação mais adequada é sempre o médico. E o médico, ele vai construir, né, essa possibilidade da medicação, escolher a melhor medicação de acordo com o perfil de cada paciente. Então, veja, pode ser que para uns a Ritalina não seja uma boa opção e seja uma boa opção o Venvance, por exemplo. Então, quem vai decidir isso junto com o paciente é sempre um médico psiquiatra, né? E sim, a Ritalina
muito no tratamento, mas depende do perfil do paciente, né? Ah, entendi. O que mais que tem de perguntas aí? Foi bem esclarecido. Peraí, viu? Deixa eu ver. É possível. Isso. É possível ter hiperfoco para leitura Uhum. e acho que meu filho tem. Me sinto. Uhum. Não era essa. Hã? É. Essa que tá aparecendo para mim, é possível ter. Se tem hiperfoco, né? Sim, é possível ter Eu não tenho. hiperfoco para Para isso qualquer aí eu não coisa. tenho. Aham. Mas o que a gente percebe é que as pessoas elas ativam o hiperfoco para coisas que não são de grande importância, né? Uhum. Então as pessoas podem ativar o hiperfoco assistindo série, enquanto elas deveriam estar trabalhando. Mas olha, se o seu filho tem hiperfoco para leitura, então eu acho que você Parabéns. tem um bom motivo para continuar incentivando, né? Escolhendo livros que sejam adequados para a idade dele, ajudando ele na construção de algum conhecimento. Acho que é um excelente hiperfoco. Aham, eu também achei. Me sinto Eu brincava com meus bonecos, né? Em vez de estudar, porque, né? Era muito chato. E esse era o meu hiperfoco. Uhum. Enfim, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Gente, mandem suas perguntas, porque a gente já está quase no final da nossa live, tá? Não esqueçam de curtir aí, o pessoal do YouTube, né? Que depois vai pra lá. E aí, sigam também a psicóloga Thaís Baleiro. Falei isso correto? Né? Ah, tá É bom, isso obrigado. mesmo. Ufa. E aí, tá? Difícil. Também me siga também que eu falo sobre conteúdo sobre TDAH. Ela também, tá? Lá no Instagram dela. E o que mais? Deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Peraí, viu? Perguntou aqui, mas é sobre medicamento, é melhor não. Queria saber. Não. Deixa eu ver. Tá. Tá. Essa daqui, ó. Eu já vivo de pressão para fazer as coisas. E por incrível que pareça, eu consigo não procrastinar. Parabéns, porque isso é muito bom. Porque tá uma pessoa buzinando, né? Sim, sim. É chato, viu? É chato e prejudicial, né, Tarra? Porque quando a gente fala, né, da procrastinação crônica, essa pessoa ela já tá ali com muitos prejuízos na vida, né? E às Já tá vezes, com ranço da pessoa, né? exatamente. Então, se você não consegue procrastinar, você está de parabéns e continue assim, né? Realmente. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. A última. Ah, tá. Ok. Sou muito sensível a ruídos e barulhos. O que posso fazer? Já tentei fones, outras formas para bloquear os barulhos, mas eu fico muito incomodada com com algo nos ouvidos. Então, Olha, essa é uma característica muito comum, né, das pessoas que têm TDAH, né, essa sensibilidade, né, auditiva. Veja, eu penso que você falou dos fones, né? Hoje já existem aqueles fones que eles são, não são fones de conexão, né, que eu tenho que fazer conectam uma ali. propaganda dos fones que eu recebi, não fiz ainda, a Pois publi. é, Mas vou estar então, lá nos seus eu links, né? esqueci. Eu comprei um livro lá que você divulgou pelo seu Foi link. mesmo? Ah, Ai, que sim, legal! ele tá até aqui, ó, um livro sobre TDAH que você Olha usa lá. só, gente!
Nossa, Sim, eu falei, ah, não. tava link, comprei, cliquei e fui direto lá para a Amazon. Ai, que Mas olha legal. só, o Vitor, né? Acho que é o Vitor, né? Ele está dizendo que ele é muito sensível. Veja, Vitor, você precisa tentar encontrar uma forma de bloquear o ruído. Né? Porque, por exemplo, se você usa um fone e esse fone ele é um fone de conexão, né? Você conecta no Bluetooth, conecta no celular, conecta em algum outro equipamento, você vai continuar usando, sendo ativado, né? Você vai continuar tendo aqueles barulhos. O ideal são aqueles fones que bloqueiam o ruído, né? Que você consiga ter essa sensação de que você está no controle daquela situação. Então, é isso que eu conheço sobre essa sensibilidade a ruído e barulhos. Agora, se existem outras formas, talvez de você amenizar essa sensibilidade, de talvez você amenizar esse ambiente, né? Aí você precisaria pensar, né? Talvez conversar ali com o médico e ver se já existem algumas estratégias que podem ser diferentes das que eu sugeri. Mas o que eu conheço é o fone anti-ruído mesmo, que é Eu aquele acho. que as pessoas com TEA usam, né? Uhum. Ele é um pouco diferente, parece que ele Eu, eu, abafa. eu, aham. Eu já vi muita gente comentar sobre eles que é muito pesado, né? E, tipo, acaba Sim. sendo muito cansativo com o tempo, né? E também eu pensei aqui que eu pudesse dar a ideia, né, para a Vivi tocar aqui, para que fosse para uma biblioteca. Porque lá, né, tem um local lá que é bem assim, fechadinho, assim, tipo, não é uma cabine, mas assim, que tira toda a sua atenção e voltada somente naquele livro, né? Então eu acho que isso Sim. seria uma estratégia legal também. Tem algumas faculdades que elas até abrem mesmo para visitantes, justamente, né? Sim, sim. E eu acho que é isso, né? Isso é o que eu conheço que talvez possa minimizar essa sensibilidade, né, ao barulho. Não conheço outras Uhum. estratégias. Uhum. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu falei que era a última ou não? Uhum. Já não lembro mais. Mas então, esqueci, tá bom. Não, tá. Eu Tá. consigo ver? Ah, essa pergunta daqui não tem nada a ver com procrastinação. Uhum. Mas eu gostaria de saber. Muda Tá. muito o cabelo. Eita. Mudar muito o cabelo é uma coisa assim de TDAH? Uhum. Ó, Assim, de mudar com muita frequência? mudança na aparência não é um critério para o diagnóstico, mas Mas por enjoar, né? Procurar sempre a dopamina, né? exato, exato. Mas assim, não é considerado um critério para diagnóstico do TDAH. Uhum. Agora, a pessoa ela pode ter esse comportamento de mudança e também ser TDAH. Veja, uma coisa não tem muita relação com a outra, tá? Então a gente Uhum. não a pessoa ela comenta com a gente, eu mudo muito o cabelo, tô sempre, né, mudando o meu estilo de roupa, tô sempre mudando o meu jeito ali, a minha aparência, a gente vai anotar isso, mas não vai considerar isso como um critério para o TDAH. Isso não. Uhum. Uhum. Ah, entendi. Bom, gente, eu acho Tá que, né, claro. a gente esclareceu muito hoje. Nossa, foi tão legal. E aí, é, é isso, gente. É Viu? isso. Passamos de uma E eu hora. quero, eu quero, eu quero agradecer a você, tá? Por ter aceitado o meu convite, porque, né, eu insisti, né, bastante e te Hã? encorajei para que aceitasse, né? E Sim. aceitou, graças a Deus. Que bom, Que foi que uma bom. live maravilhosa. Olha aí, ó, o Paulo Sato falando parabéns pela live. Tá vendo? O pessoal gostou bastante. Tá recebendo um monte de coraçãozinho aqui do lado. O pessoal do Instagram, Que bom. Fico né? feliz. Fico feliz também. Fico feliz com o convite. É muito Ah, honrado
né, dentre tantas pessoas que existem aí no mercado, que provavelmente você tem acesso, que você tenha me escolhido, né? Eu te agradeço muito. Eu espero que sua página continue crescendo, que você alcance, né, o sucesso que você merece, porque talento é uma coisa que não te falta, né? Então, agora é só lá e continuar. Obrigado. Vamos sim, vamos sim. Eu busco, assim, sempre pessoas, assim, né, que estejam, né, começando também. Porque, assim, gente, eu não tô aqui pra conseguir seguidores, não. Eu tô aqui pra conscientizar. Então, Sim. né, vem de muito tempo, não tô aqui pra poder ficar engajando e tal. É o meu trabalho, né, que eu faz parte, e aí é isso. Eu já... Sim. E a Tá, sua gente? missão é muito importante, né? Porque a gente começa o respeito a partir da conscientização, né? Então, Com você tem certeza. uma parte como a sua, em que a gente, né, vê ali os memes, mas a gente Na também vê prática. coisas. É o que realmente as pessoas precisam, porque ter um transtorno não tem nada de bom, né? Muito pelo contrário, tem Com muita certeza. dificuldade e precisa de muita compreensão, né? Não só das pessoas que convivem, né? Mas das Empatia. pessoas. Exato, exatamente. Então, eu acho que é essencial, assim, perfis, né, como o seu, que trazem ali, né, uma pegada de comédia, mas que também tem ali um fundo de muita conscientização e muita. Me fugiu a palavra agora. Não tem problema. É isso. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Muito Obrigada. obrigado, Thaís, pelo seu. Eu tive que olhar seu nome, porque tanta coisa na minha cabeça aqui que, né, me perdi. Enfim, muito obrigado. Beijo pra todos aí. Beijo, Thaís. E aí, passou um helicóptero aqui, travou ela aqui. Viu, Tá gente? bom, E é boas isso. Tchau. distrações. Boa noite aí pra quem fica. E vamos sextar, né? Sextou. Tchau. Tchau, bom final de semana. E quem sabe, né? Tem mais maratona na Sim, outra semana, né? vou Enfim. acompanhar as lives com os outros Tá profissionais. certo. Está sempre Obrigado. tem de novidade, né? Obrigado. Boa noite a todos aí. Ah, Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Varela, Bela, Sheila, mas não é a Carvalho e nem a Melo. Vinícius, tá? Tchau. Boa noite, gente. E seguem tchau. a gente aí. Beijo, tchau. Beijo, tchau.